Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, a partir dos versículos 18 até o 22. E percebam aqui, neste Evangelho, duas situações. Um mestre da lei que se aproxima e já vai dizendo: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. E um outro, o discípulo, que vai dizer: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. A resposta de Jesus para o primeiro é: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O segundo, que é o discípulo, Jesus responde para ele: deixe que os mortos sepultem os mortos. Jesus diz: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Qual é a questão que está em jogo aqui? Então, nós precisamos primeiro ver que o primeiro é o mestre da lei. Provavelmente isso é os santos padres, eles são conformes entre eles em dizer que o mestre da lei queria seguir Jesus por questões de lucro. Ele estava querendo se aproveitar de Jesus, vendo Jesus fazendo tantos milagres e tantas outras coisas. Ele viu uma oportunidade de, seguindo Jesus, ele poderia se tornar rico, ter muito prestígio, a vaidade iria tomar conta dele. Ele não tinha boa intenção de seguir, embora ele no pedido ele mostre assim um desprendimento muito grande, mas havia interesse da parte dele. Isso aí são vocações que no fundo não tem vocação. Muitas pessoas às vezes querem seguir Jesus por causa do lucro. Hoje, com o evento aí da internet, das redes sociais e tudo mais, tem pessoas que querem seguir Jesus para ter a fama, mas não é uma vocação real. Você vê que Jesus já vai dizendo para ele: o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Ou seja, se você quiser me seguir, você não vai ter nada. É mais ou menos aquilo que aconteceu com o jovem rico. Na hora que Jesus falou para segui-lo, deixando tudo, o jovem rico não quis deixar as suas seguranças e foi embora.
Já o segundo já é um que já está no segmento. Ele é um discípulo. Aqui está deixando bem claro, né? Um outro dos discípulos disse a Jesus. Aí ele já está seguindo, mas está demonstrando uma coisa. Mestre, deixa eu ir em casa para sepultar meu pai. Olha, aqui nós poderíamos observar a seguinte forma. Poderia ser que o pai houvesse morrido mesmo e ele teria que enterrar o pai, ou poderia ele estar numa situação assim, olha, eu já estou no segmento, mas eu preciso ainda cuidar do meu pai por um tempo, depois eu te sigo. Isso aqui é eu que estou falando dessa forma, né? Porque aqui dá para nós é, interpretarmos melhor esta situação. O segmento de Jesus é exigente e muito exigente. Quando se segue Jesus, a pessoa que tem realmente vocação, ela vai ter que fazer uma grande renúncia. E ela vai ter que deixar muitas coisas. Às vezes, ter que deixar bens materiais é até mais fácil. Mas quando se trata de pessoas, aqui inclui afeto, aqui inclui relacionamento, aqui inclui questões voltadas à gratidão. Às vezes tem pais que não deixam os seus filhos seguirem nosso Senhor, usando de chantagem emocional. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu fiz tudo por você, e agora você está indo seguir Jesus, está deixando tudo, está me deixando, e aquela coisa toda. Aí tem filhos que ficam divididos entre o chamado que Jesus está fazendo e o pai e a mãe que estão colocando empecilhos. E aqui não são pais assim que estariam doentes, que não teriam ninguém para cuidar. E é importante, meus irmãos, que a igreja, através das autoridades, ela não vai exigir que um jovem ou uma pessoa ela entre no seminário ou entre no convento, sendo que ele tem um pai, ele tem uma mãe, e que já estão bem envelhecidos, estão doentes, não tem ninguém que cuide. Então, os superiores aí, as superiores, não vão dizer assim, você vai ter que ficar aqui. Vai dizer, não, você precisa ir cuidar do seu pai e sua mãe, uma vez que não tem ninguém que cuide. Seria uma grande falta à caridade se alguém dissesse, não, você vai ter que ficar. Você vai ter que ficar aqui e seu pai mais sua mãe estão doentes, você deixa lá, outras pessoas vão ter que resolver. Não é bem assim. Aqui, Jesus está usando de uma metáfora para aqueles que têm vocação, e ele está chegando aqui a um extremo mesmo de dizer, olha, você está querendo voltar para casa por causa de afeto com seu pai, sua mãe, sendo que tem os seus irmãos que já cuidam. Estou entendendo? É uma resposta
que o vocacionado, ou aquele que já está servindo ao Senhor, que já está num seminário, ou que já é sacerdote, ou que já é religioso ou religiosa, tem que dar. Não se pode ter apegos, principalmente aos familiares. O ir e salvar almas é muito mais importante do que um apego aos familiares. Claro que um pai e uma mãe que tem os seus filhos e é manipuladores não vai querer deixar o seu filho ou sua filha ir para o convento ou para o seminário, uma vez que eles são manipuladores. E olha, os pais que não deixaram seus filhos seguirem o caminho irão prestar contas a Deus desse ato, viu? O Catecismo da Igreja Católica diz que, no aspecto de vocação, os pais não podem mexer. Os filhos é que têm que decidir. Pelo contrário, os pais devem incentivar. Vai, meu filho, vai, minha filha. E eu conheço tantas pessoas, tanto de um lado como do outro, que vivem essas situações. Filhos que, na verdade, estão apegados e não querem ir, e os pais estão dizendo: vai, meu filho, vai, minha filha. E o contrário, o filho que quer ir, mas o pai e a mãe impedem. Eu queria que você fosse médico, eu queria que você fosse advogado, eu queria que você estivesse no mundo aí da internet, nesses trabalhos aí, e agora você está querendo ir para o seminário, você está querendo ir para o convento, você é um mal agradecido. Aí veja a chantagem emocional. Você é um mal agradecido. Eu fiz tudo por você. E agora você não vai permitir que o meu sonho se realize. Não, meus irmãos. O sonho que nós devemos fazer e realizar é o de Deus. É o desejo de Deus. Se Deus chama, você deve ir com tranquilidade. E aí nós vemos alguns exemplos de santos que, mesmo os pais não querendo, eles eram de menor, eles esperaram chegar à idade ali adulta, e quando eles chegaram à idade, a essa idade, eles disseram: agora eu tenho que ir, meu pai, agora eu tenho que ir, minha mãe. E o pai e a mãe ali dizendo: não vá, não vá. Ele disse: não, eu tenho que ir, porque há um chamado maior dentro de mim. Como tiveram outros que, infelizmente, não entraram, porque os pais realmente conseguiram manipular e não permitiram e acabaram não indo. Mas aqui no Evangelho também é o que nós vemos. Aqueles que querem voltar por apego. Eu vou ter que voltar, eu tenho que estar com a minha família e aquela coisa toda. E Jesus está dizendo: segue-me. Tem almas para você salvar. Eu preciso de você para você salvar almas. E a vocação, meus irmãos, a vida religiosa, a vida missionária, a vida sacerdotal, é algo nobre. Imagina nós, meros seres humanos, aonde Deus nos chama para salvar almas. Para salvar almas. É para uma missão, vamos dizer, sobrenatural.
As profissões que tem por aí é para este mundo, são realizações para este mundo. A vocação, a vida religiosa, a missionária, a sacerdotal é para a vida eterna. E quando o vocacionado ele entende isso, mesmo com o coração sangrando, porque na verdade eles queriam sim estar com seus pais, eles queriam sim estar com a família, mas sangrando e diante de um impulso e de um amor muito grande a nosso Senhor, eles vão, se entregam. Me lembro que na vida de São Vicente de Paulo, sempre que eu medito essa passagem, eu me lembro que São Vicente de Paulo é, é um dos patronos da caridade dentro da igreja. E São Vicente estava ali dando de comer aos pobres e tudo mais. E de repente vem uma pessoa dizendo que os seus pais estavam pedindo para ele ir para casa, voltar para casa, para ajudá-los e tudo mais. Parece até que eles estavam passando por dificuldade muito grande. E São Vicente fez apenas uma pergunta para aquele homem. Me diga uma coisa, os meus pais estão rezando, os meus pais estão indo à missa? E aí o homem disse sim. Aí São Vicente respondeu, então eles não precisam de mim. E continuou ali no trabalho dele, nas atividades dele. Mas você pensa que essa resposta que São Vicente deu foi fácil? Não foi fácil. É uma renúncia dia após dia. Mas ele precisava continuar a sua missão de salvar almas, de formar novos sacerdotes, de cuidar das filhas da caridade. Vocês estão entendendo? Sangra. E é isso que Jesus está dizendo para nós no Evangelho de hoje, quando ele falou para o discípulo: segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Jesus não estava dizendo para eles desprezarem os familiares, não, ele não estava dizendo isso. Jesus estava apenas dizendo: a necessidade maior sua hoje é de me seguir. A necessidade maior sua hoje é de estar comigo neste caminho, nesse apostolado, nesta dedicação de salvar almas. Nos tempos de hoje é difícil entender uma coisa dessa. Mas não importa se as pessoas entendem ou não. O que importa é que o vocacionado, ele precisa seguir nosso Senhor. Deus cuida dos nossos familiares. Deus vai cuidar. Mas é preciso ir para frente. É preciso seguir. É preciso salvar almas. Imagina, meus irmãos, quantas pessoas lá no céu, depois de encontrar com você, vão dizer obrigado. Obrigado por causa daquela pregação, obrigado por causa daquele testemunho, obrigado por aquela atenção. Se não fosse você, eu estaria condenado ao inferno, mas por causa de você, eu fui salvo. Estão entendendo? E até os parentes que não reconheciam, que não entendiam, aqueles que se salvarem vão agradecer também. Mas sangra no coração do vocacionado ter que deixar a família, principalmente os seus pais, por causa do chamado. Essa resposta, ela deve ser livre.
Então, se você é chamado e você está dividido, saiba de uma coisa: quem te chama é Deus. Você não estaria deixando os seus familiares para se prostituir. Você não estaria deixando os seus familiares por causa de riqueza, como esse mestre da lei. Você estaria deixando a sua família porque o Deus, o Criador de todas as coisas, Ele está chamando. Amar a Deus sobre todas as coisas é isso. É deixar tudo por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, rezemos pelas vocações. Peçamos a Nossa Senhora, ela que é a mãe das vocações, por aqueles que estão divididos, por aqueles que os pais não estão querendo que eles vão. Rezemos e peçamos a Nossa Senhora que esses nós e essas correntes sejam quebradas, esses nós sejam desfeitos e as pessoas possam ir, os vocacionados possam ir, as moças para o seminário, ou as moças para o convento, os rapazes para o seminário e aqueles que vão aí para as novas comunidades, que vão com o coração sangrando, mas vão porque o Senhor está dizendo: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.